aqui nesse espaço Estilo Elegância, estou com a doutora Clícia e vamos falar desse grande boom na cidade, né? Nessa grande epidemia. E, aliás, eu estou ouvindo que o negócio está muito mais grave do que a gente pensa, do que a gente imagina. E conversando com a doutora Clícia, ela comentou com a gente, aliás, comentou comigo, que não para por aqui, né? Essas viroses, a zika, a dengue, ela vem evoluindo e a gente tem que ter uma preocupação muito grande porque está muito próximo a gente ou até mesmo na nossa frente. Fala um pouquinho sobre o que está acontecendo na cidade, doutora, e no seu olhar como médica e como pessoa, aonde vai chegar isso aí? Fábio, uma questão extremamente grave, um problema de saúde pública que criou tomou uma dimensão de uma forma mundial. Nós não falamos só mais de Tabuna. Tabuna é um foco em que há uma grande incidência, uma epidemia mesmo do mosquito da dengue, né, do Aedes aegypti, com as 3 formas da doença, com os 4 tipos de dengue. Mas já estamos vendo que isso tomou já outros locais no mundo, como a Europa e os Estados Unidos. Então, infelizmente, é uma doença que vai permanecer, é um problema de saúde pública seríssimo. Se o governo e as entidades responsáveis não tomarem providência séria, vai ser uma catástrofe em que vai dizimar uma parte da população. E você falou assim um pouquinho para mim, que eu fiquei realmente assustado, que um percentual muito grande, né, vai ter essa doença. Exatamente, porque não chove o suficiente para poder lavar a cidade, lavar, né, as casas lá. Então há um acúmulo realmente de água, há uma despreocupação, uma desconscientização. Eu não sei o que acontece com a população. A gente acorda, está aqui, minha casa está ali na sua casa. Está na casa de todo mundo. Cada cidadão não tomar para si a responsabilidade e o cuidado de ter em sua casa a não acumular coisas que possam juntar um mosquito da dengue, que hoje ele já é mutante, já tem uma mutação, né? Ele tem várias formas. Ele já não é aquela coisa só de água limpa e parada. Ele não tem aquela coisa que só não sobe em determinados andares. Hoje você já tem zika, já tem a zika sabendo que é transmissível sexualmente. Então você já tem uma dimensão muito maior da situação. E nós da população, nós como população, como cidadãos, temos uma responsabilidade nisso. Isso vai muito mais além do que um mosquito, né? Muito mais além, muito mais além. E se você se deixar, será que nós, como seres humanos, vamos nos deixar enganar por um mosquito? Vamos deixar matar nossa família por causa de um mosquito? Uma coisa que nós podemos cuidar dentro de casa? Isso é muito sério. É muito sério. Doutora, vamos falar agora um pouquinho sobre a sua especialidade. Surdez. É um problema hoje que está muito próximo a gente. As pessoas que têm essa deficiência auditiva demoram um pouquinho para perceber, né? E ainda tem um pouquinho de preconceito. Não só pela doença, mas sim por também poder usar um aparelho. Fala um pouquinho sobre essa sua rotina. Fábio, de vez em quando eu dou um puxão de orelha em alguns pacientes sobre esse preconceito. Hã? Às vezes eu dou um puxão de orelha. Tô brincando. Mas acontece isso mesmo, né? Mas acontece isso, né? Acontece. Mas fala um pouquinho, porque realmente a gente está brincando, mas realmente acontece assim mesmo, né? Você fala com a pessoa, e isso irrita a gente. Isso mesmo, isso que você falou. O que geralmente a pessoa vem trazida pela pai, vem trazido ou pelo filho, vem trazido pela esposa, vem trazido pelo neto, porque a pessoa lá não se tornou consciente de que ela não está escutando, mas as pessoas já estão ficando irritadas de tanto vai ficar repetindo. Insistir, né? Assistir, falar o volume da televisão. Ou então que a pessoa começou a se isolar socialmente, porque vai numa missa, vai num culto, não entende quando tem muita gente falando junto. E começa a falar bem muito alto, né? Exatamente. Começa a falar alto, não percebe que está falando tão alto. Ou então começa a falar baixo, porque acha que está falando muito alto.
Acontece também isso. Então é engraçado, né, a gente colocar como engraçado, porque assim, nós usamos um óculos tão grande no rosto, né? E temos um preconceito a respeito de um aparelho auditivo. Já passou o tempo, né, gente? Já passou o tempo. Fora que hoje ficou muito mais acessível do que antes, né? Com certeza. Hoje a acessibilidade sobre os aparelhos auditivos é muito mais fácil para a população. Mas, doutora, me diga uma coisa. Toda doença auditiva, perca de audição, é necessário usar um aparelho? Não, não, não. Nós temos a nossa orelha, ela é dividida em 3 partes. A parte externa, que vai até uma membrana que chama tímpano. A parte média, que vai até o início da uma películazinha que chama janela oval. Então, ali, sim, dali para dentro, vai a parte interna. Então, os problemas originados na parte média e na parte externa, geralmente são resolvíveis cirurgicamente. Então, há a possibilidade de se reverter o processo geralmente é uma perfuração timpânica, uma doença congênita, em que há necessidade de colocação de uma prótese dentro da orelha mesmo, né? E hoje existe também, para as crianças que nascem surdas, o implante coclear, que, graças a Deus, já tomou a dimensão do Brasil todo, né? Logo que eu cheguei aqui em 2003, todas as crianças tinham que ser mandadas para Bauru. Então, era um protocolo enorme, você tinha que preencher toda aquela papelada. E hoje já é feito aqui em Salvador. Então, eu fico super satisfeita com uma coisa dessa, né? Doutora, muito obrigado pelas essas dicas, até porque essas dicas são muito importantes. Com certeza tirou uma dúvida de muita gente. E doutora Clícia, com certeza, vai estar aqui nesse quadro Saúde, tirando todas as dúvidas para você, não só na especialidade de otorrino, mas também vai estar vindo com vários bate-papos, convidados, e tirando dúvida para a gente o que está acontecendo no Brasil. Quero ter outras entrevistas com você, mas não para falar sobre isso, né? Não falar sobre doença, nada de saúde, mas também falar de muita música, porque a doutora Clícia é uma pessoa apreciadora de uma boa música. E aqui no Plim Show tem muita música bacana, muita coisa de bom gosto. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada ao Plim Show. Saúde é com a doutora Clícia, com certeza é aqui no Plim Show.